TV Morfosis es una serie internacional de televisión que se produce en vivo y que sostiene en tiempo real interacción con su audiencia a través de redes sociales. En ella participan con experiencias y reflexiones los más reconocidos líderes de la televisión mundial, el talento creativo de las pantallas y los más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. En TV Morfosis se debate sobre los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del vertiginoso cambio tecnológico de nuestros días. Hasta ahora se han realizado 14 temporadas, de las cuales 6 se han llevado a cabo en México. En 2011 el tema fue Hacia una sociedad de redes. En el 2012 se dialogó acerca de la convergencia y los escenarios para una televisión interactiva. En 2013 se abordó el tema de audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta fue la primera temporada en producirse en Expo Guadalajara. En diciembre del 2014, el tema fue TV Everywhere, televisión en todas partes. En 2015, se llevó a cabo la 12ª temporada de TV Morfosis con el tema Creatividad en la Era Digital. TV Morfosis es una serie de carácter internacional. Cada año se establecen negociaciones para realizarse en otros países. Desde el 2013, en Colombia, se han producido 4 temporadas, 2 de ellas en Bogotá y una en Medellín, en coproducción con Canal Zoom, la Universidad de Antioquia y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. En agosto de este año, por primera vez en la ciudad de Barranquilla, se realizó la 14ª temporada de TV Morfosis, con el tema de tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Esta fue una colaboración de la Universidad del Norte y Canal Zoom. Brasil fue el segundo país donde se realizó TV Morfosis, la primera vez en el 2013 con el tema Los retos de la televisión multipantalla. La segunda vez en septiembre de este año, donde se dialogó acerca de los contenidos audiovisuales educativos en un contexto tecnológico. Ambas temporadas se llevaron a cabo en la ciudad de San José de los Campos, en colaboración con la Universidad del Valle de Paraibas y la Asociación Brasilera de Televisión Universitaria. TV Morfosis adquirió una identidad iberoamericana y en el 2015, por primera vez, se produjo en España. Este 2016, nuevamente en Valencia, el 25 y 26 de mayo, se realizó la 13ª temporada bajo el título La televisión de proximidad en el entorno transmedia. Fue una coproducción con el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y se realizó en el marco de las jornadas ConTD. Cada temporada de TV Morfosis convoca a personalidades esenciales de las diversas esferas que integran la industria audiovisual. Algunas de las personalidades que nos han acompañado son Germán Pérez Rodríguez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom; Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria; Alfredo Sabag, productor de televisión y comunicador social; Carlos Escolari, profesor titular Universidad Pompeu Fabra; José Carlos Zamora, director de comunicaciones estratégicas de Univision Networks; Gustavo Lomelín, director general de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública de México; Juan Piñón, profesor asociado del Departamento de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York; Luis Manuel Botello, director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas de Washington; Ignacio Ramonet, presidente del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación Media Watch Global; Alejandro Piscitelli, coeditor del diario online Interlink Headline News; Dominique Walton, director de investigaciones del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia; José Manuel Chumel Torres, titular del videoblog mexicano El Pulso de la República; Patricia Arbulú, presentadora de televisión de Azteca América en Los Ángeles, California; Miquel Francés, profesor titular de comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia. Las reflexiones de los invitados de cada una de las temporadas han sido compiladas en una colección de libros. El primero con el tema La televisión abierta hacia la sociedad de redes. El segundo titulado Convergencia y escenarios para una televisión interactiva. Un tercero con el nombre de Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Y el cuarto libro de la colección bajo el título de Televisión Everywhere. Además de la más reciente publicación, inspirada en la serie Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas, editado en España y el cual fue presentado este año en TV Morfosis Valencia. Los programas que componen cada serie son cedidos para su difusión nacional a través de diversas cadenas tales como Televisión Educativa, TV UNAM, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y C7, por mencionar algunas.
Internacionalmente, en cadenas como la señal internacional de la Universidad de Guadalajara en la zona metropolitana de Los Ángeles y el sur de California en los Estados Unidos, Canal Zoom en Colombia, la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria en Brasil y la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. TV Morfosis se ha consolidado como una de las series sobre medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información más exitosas de la televisión. Una serie única en su tipo que reúne la visión de especialistas internacionales sobre los retos creativos en la era digital. TV Morfosis es un evento impresionante, yo ya he participado un par de veces y yo creo que conjuga cosas que son difíciles de encontrar en otro tipo de eventos. TV Morfosis, sin lugar a dudas, se ha consolidado como el evento académico más importante de América Latina. Es una prueba de que los formatos como los debates pueden tener interactividad y ser mucho más interesantes para todos los tipos de audiencias. Eventos como TV Morfosis deberían de ser más ordinarios, más habituales en la gran mayoría de centros y de universidades del mundo. Y por supuesto creo que es un escenario en donde académicos, profesionales, estudiantes podemos compartir y discutir sobre el futuro de la televisión. Creo que TV Morfosis es un excelente escenario para hacer una pausa, reunirnos, pensar, reflexionar sobre el oficio, sobre lo que hacemos desde distintos puntos de vista. Me parece que los temas que se abordan siempre son como de mucha actualidad y muy dinámicos. TV Morfosis. Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite para vocês que nos assistem e também para a plateia aqui na Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Começa agora o segundo programa da 15ª edição do TV Morfoses. Agora nós vamos conhecer os nossos convidados. Elizavec, aos 10 anos de idade, começou a trabalhar na televisão. Passou por teatro, TV e cinema. Protagonizou novela, clipe de banda e publicidades na TV. Tornou-se produtora de eventos antes dos 20 anos. Após 12 anos como atriz, decidiu mudar de profissão. Apresentou por 5 anos um programa de esportes, em que viajava todo o Brasil. Tornou-se locutora, cursou jornalismo e, ao concluir o 3º ano do curso, tornou-se repórter e âncora da principal afiliada da Rede Globo, a TV Vanguarda. Armindo Ferreira é formado em jornalismo com MBA em marketing e varejo. Tem mais de 13 anos na área de comunicação, marketing e jornalismo, tendo atuado na Rede Globo e no SBT. É diretor de marketing da Cruz e Ferreira, professor para alunos de graduação, pós e MBA. Palestrante em diversas faculdades e empresas, sempre com temas ligados ao novo comportamento do consumidor e seus impactos nas novas mídias. É também blogueiro e criador do Diálogos Digitais. Michael Francês, professor doutor titular de Comunicação Audiovisual da Universidade de Valência, diretor do mestrado em Conteúdos e Formatos Audiovisuais, preside o grupo de trabalho em Conteúdos Audiovisuais e Multimídia, da Comissão de Comunicação do Conselho de Reitores das Universidades Espanholas. Participou de dezenas de projetos na Espanha e na América Latina. Atua como diretor-geral de inúmeras produções de documentários de divulgação científica e vídeos educativos. Paulo Poli, jornalista e produtor, especialista em marketing digital e MBA em marketing. Tem mais de 15 anos de experiência em comunicação e videodifusão nas áreas de televisão digital, produção, direção artística, novas tecnologias, web TV, ensino à distância e consultoria. Atuou em empresas como TV Univap, TV Globo, Rede Vida, TV Vanguarda e atualmente é diretor do canal Clima Tempo. Uau! Quanto currículo aqui nesse programa, não é mesmo, minha gente? Muita gente bacana. Bom, esse evento está sendo transmitido pela TV Univap para todo o Vale do Paraíba, pelo canal 8 da NET. Também está sendo transmitido pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom, da Colômbia, e pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha e também pela internet. O nosso bate-papo aqui, esse programa, vai ser sobre a produção cooperada e conteúdos na TV universitária e educativa.
Os conteúdos audiovisuais já são responsáveis pela maioria do tráfego de dados da rede mundial de computadores. Mas como se dá essa distribuição? Quais são ainda as maiores dificuldades e o que podemos esperar para o futuro? Essas são só algumas respostas que vamos buscar no segundo programa do TV Morfoses Brasil 2016, distribuição de conteúdos audiovisuais em plataformas digitais. É isso aí, a gente vai buscar respostas ou tentar buscar, não é? Porque é tão complexo, tão atual e tão complexo ao mesmo tempo, não é mesmo? Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Paulo Poli, abrir com você a nossa conversa, que é o seguinte, Paulo, você como gerente de conteúdo da TV Climatempo, quando a gente fala de transmissão de conteúdo pela internet, a gente não fala apenas em compartilhar um material que tenha sido exibido na televisão e depois colocá-lo na internet. A gente fala também de produzir um conteúdo especialmente para a internet. Existe uma grande diferença nisso? Quando a gente produz para a televisão, é diferente de quando produz para a internet? Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Falando sobre esse assunto é interessante. A gente, quando produz conteúdo, a gente produz conteúdo multiplataforma. Então, o conteúdo meteorológico ele vai para as redes sociais, ele vai para o canal de TV linear, e a gente também disponibiliza ele ao vivo, seja no site da Climatempo e até mesmo no Terra, que é um parceiro que recebe o nosso conteúdo. Especificamente falando sobre a transmissão de conteúdo ao vivo, existe hoje uma equipe que produz conteúdo e interage com as pessoas que estão assistindo. Então, por exemplo, existe hoje uma figura que é a pessoa que ela é mediadora do conteúdo e ela filtra as perguntas para encaminhar para os apresentadores. A gente mudou muito o formato de conteúdo meteorológico porque a gente, até recentemente, era conhecido como uma empresa muito científica. A gente somente entregava as informações meteorológicas. E a gente entende que a gente tem que interagir com os usuários, a gente tem que informar sobre o tempo em uma condição diferente, né? Por exemplo, existe a previsão do tempo, que é uma coisa comum, né, que as pessoas podem ver em vários lugares, nos aplicativos, enfim, mas a gente vem pensando em trazer uma solução. O que é isso? A previsão você vê a temperatura máxima, mínima, você vê a umidade relativa do ar, você vê várias informações técnicas. Mas o que a pessoa quer saber mesmo é se vai chover, se ela vai ter que levar o guarda-chuva. Isso que a gente tem que entender e passar para as pessoas. A gente aprendeu isso na parte da consultoria, porque as empresas pedem isso para a Climatempo, que a gente facilite as informações, e agora a gente vem trazendo isso para os usuários. Então, não mais a informação do tempo, mas sim uma solução, que vai ter 20 de mínima ou 30 de máxima, isso a gente consegue ver em todo lugar, mas passar a informação de uma forma diferente é o nosso desafio. E passar diferente pensando que são informações técnicas, mas quem consome, quem vai consumir isso é a pessoa que está ali em casa, é a dona de casa, é o trabalhador, são as pessoas comuns, assim, digamos, né? Então, quando vocês traduzem essa linguagem na hora de veicular, seja na televisão, ou seja na internet, tem uma diferença, porque se diz tanto, né? Nossa, que o público da internet tem que ser tudo curto, tem que ser tudo rápido, porque a internet é tudo expresso. Será? Vocês mudam a linguagem quando é para a internet ou quando é para a televisão? A gente muda. A linguagem, a informação, o conteúdo, ele é o mesmo. Mas a forma de se comunicar no Twitter é diferente do Facebook, que é diferente em um canal linear, que é diferente no YouTube. E a gente tem que pensar nisso e entregar de uma forma específica para cada plataforma, né? Esse é o grande desafio. Então, por exemplo, você tem um limite de caracteres no Twitter. Então, a sua frase ela tem que ser muito bem composta para você chamar atenção e que para as pessoas cliquem e vejam a matéria no site da Climatempo, em outra plataforma. Esse é o grande desafio. Muito bem. Fazer a pergunta agora para o professor Michele, que vai responder em espanhol, mas a gente vai se esforçar para entender também. Em quais aspectos a gente ainda precisa avançar na produção de conteúdos e formatos audiovisuais? O senhor acredita que a gente está em constante evolução, em constante movimento, ou, de repente, a gente já chegou ali num formato interessante para poder reproduzir e compartilhar esse conteúdo audiovisual, seja ele
educativo ou não? É bom que tudo seja educativo, não é? Mas vamos falar de uma maneira mais generalizada. Muchas gracias, primero, por haber contado con mi presencia en este TV Morfosis Brasil. Y, bueno, entrando en el debate en concreto de lo que son los contenidos para televisión y lo que son los contenidos para Internet, yo creo que estamos en un espacio movidizo, siempre estamos en una transición, porque la vida son transiciones, un encadenado de transiciones, las tecnologías, los hechos sociales son un encadenado de transiciones. Al principio de esta era digital en la cual estamos entrando, planteábamos eso de la multiplataforma, generamos narrativas, las mismas narrativas no son igual para el cine, para la pantalla pequeña, para el smartphone, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que hemos evolucionado ya y estamos en un estadio superior, y en la medida que vamos evolucionando las narrativas van cambiando, y más que para una pantalla u otra, es para un espectador. El espectador cada vez se acostumbra a ver relatos de otra manera, y sobre todo el espectador cada vez es capaz de consumir relatos en una porción de tiempo más reducida, aquello que llamamos vídeos virales, etcétera, etcétera. Yo creo que con el paso del tiempo, y lo veremos muy pronto, esto ya no será tan importante, porque haremos cosas muy similares, porque Internet ya ha llegado a la televisión o está llegando a la televisión. ¿Cómo? Pues con la televisión conectada, con la Smart TV, con el botón rojo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me acuerdo en mi casa, mi hijo más pequeño, que veía cosas en su PC, en su computadora, o en la tableta. La tableta está más en desuso, y ahora directamente desde el móvil se pone delante del Smart TV y está viendo la serie que se ha cogido de Internet, pero la ve en la televisión. Por lo tanto, esos esquemas que tenemos, no, es que es para Internet, pero es que al final los largometrajes, el Cuéntame, que es una serie histórica española que se ha hecho en otros países, se pasa en Internet y están viéndola todo el mundo en Internet. Y es una larga duración. Yo creo que el sentido de lo corto está bien en la publicidad, está bien en los promos, está bien en lo viral, pero cada día eso tiene menos valor. Cada día hacemos contenidos que se van a ver en cualquier pantalla, y lo importante es lo novedoso y lo realmente creativo en la narrativa. En la capacidad de captar a espectadores en narrativas novedosas es lo importante. Las tecnologías y las ventanas yo creo que son secundarias. Vamos a una convergencia de contenidos en cualquiera de las pantallas. Yo creo que ese es el camino en el cual estamos. ¿En qué paso estamos? Si estamos en el kilómetro 50 de una meta que está en el 100, pues no lo sé. Yo creo que estamos más allá del 50. También yo creo que estamos en el 60 o en el 70 para esa meta que es el 100. Pero esa meta que es el 100, cuando estemos a punto de llegar, nos la habrán cambiado y dirán, no, es que ahora vamos a hacer esto que teníamos aquí delante, la cámara de 360 grados, y nos harán otro tipo de cosas y nos pondrán una meta un poquito más larga. Por lo tanto, y acabo, siempre estamos en una transición. Eso es la vida, eso es la evolución, eso es la evolución del mundo y las civilizaciones. No es nada diferente. Lo que pasa es que ahora evolucionamos con mucha velocidad y con muy pocos años vemos avances muy grandes. Esa es la diferencia. Bom, então o professor Michele acredita que o mais importante é a criatividade, é a produção do conteúdo, antes mesmo de pensar se ele vai para a internet ou se ele vai para a televisão. Armindo, você que vive esse ambiente da internet, que está aí super ligado a redes sociais, a sites como o YouTube, a sites curtos, né, Twitter, palavras, ou até um Facebook que, com mais palavras, você também acredita nessa ideia que não tem diferença do conteúdo produzido na televisão e na internet? O que eu acho é que a gente veio de um cenário em que você dizia que a internet era a segunda tela, porque em alguma instância a gente relativizou muito a importância da TV. E hoje eu vou dar palestra para locais com 100 pessoas, 300 jovens, às vezes 500 jovens. Pergunto para eles quanto tempo eles assistiram de TV aberta nos últimos 3 dias, 10 dias, e muitos não vão levantar a mão.
né? Em alguns lugares, 90% das pessoas não vão levantar a mão. É claro que numa realidade brasileira, né, em que a gente não tem pessoas que têm saneamento básico, é um sonho pensar que todo mundo vai estar conectado à internet. Não está. As pessoas têm outras prioridades, infelizmente. Mas conforme as pessoas vão se conectando, elas vão consumindo e experimentando outras plataformas. Então, antes da gente começar aqui esse programa, eu estava acompanhando no Twitter, a gente tem gente aqui na plateia e em outros lugares produzindo conteúdo, fazendo memes e co-criando com a gente esse conteúdo memes, aqui. já estou imaginando quais memes. E eles estão co-criando conteúdo com a gente, uma coisa que não acontecia antes, né? Eu lembro quando eu era pequeno, devia ter uns 10 anos de idade, e eu via o Silvio Santos no Domingo do Parque. A maioria da plateia não vai saber do que eu estou falando aqui. Ah, vai! E eu, no auge do meu conhecimento de 10 anos, eu ia até a TV para conversar com aquele apresentador, e eu queria que ele me respondesse. Eu olhava para minha mãe indignado e falava, mas por que aquela pessoa na TV não me responde? Por que ela só fala comigo? Né? E a internet, as redes sociais deram uma capacidade para a gente muito grande de poder conversar com aquela pessoa que está trancada ali na caixa, né? Eu trabalhei muito tempo em TVs, né? Então, quando eu me formei aqui na Univap, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero parabenizar os alunos que estão aí fazendo todo esse trabalho de bastidores. A gente deu entrevista um pouco antes no estúdio, todos nervosos, né? A gente lembra muito do nosso tempo de faculdade, nós passamos por tudo isso. Tenho muito carinho por esse momento da Univap, aproveitem esse momento, né? Então, quando eu me formei eu me formei em 2002, fiz estágio em 2000. O único jeito de eu trabalhar foi indo para trabalhar numa grande emissora de TV, de uma grande família, né? E hoje as pessoas me perguntam, falam, Armindo, qual a vantagem de você ter saído dos grandes veículos de comunicação e ter criado um blog? Eu falo que é porque eu posso escrever uma frase com gerúndio, né? Pode parecer um negócio tão simples, mas hoje eu escrevo o texto do jeito que eu quero, com o tom que tem que ser, da forma que tem que ser, e por mais absurdo que seja, um veículo que tem o meu nome. Não tem o nome de outra pessoa, nem o nome que quis dizer. Em 2002, a gente está falando de pouquíssimo tempo, se eu tivesse que fazer um jornal do Armindo aqui na Univap, eu ia ter que vir aqui no laboratório, no PageMaker, que também é um programa que quase ninguém vai saber aqui o que era, imprimir, tirar xerox no quiosque e talvez entregar para 50 pessoas na frente da faculdade, 100 pessoas na frente da faculdade. E hoje eu posso simplesmente dar as costas para o mercado tradicional e falar, olha, mercado, você não conversa comigo, eu não lido mais com você, e eu estou criando a minha experiência de produção de conteúdo com a internet. E o mais animal disso tudo, que eu não posso falar outra palavra certa, é você poder conviver com outros jovens extremamente talentosos, muitos de periferia, muitos que não teriam condições de trabalhar num grande veículo de comunicação, com uma webcam em casa e poucos recursos financeiros, poder ter uma abrangência mundial de conteúdo. Então, eu acho que a gente está num momento muito fascinante de toda essa discussão de conteúdo, mas ainda acho que a gente relativiza muito, a gente coloca muita importância na TV, quando, na verdade, a importância mesmo está na disponibilidade do empoderamento tecnológico das pessoas. Então, na verdade, essa primeira pessoa, primeiro, para quem está produzindo conteúdo, falar em primeira pessoa, sem ser tão polido, assim, digamos, falar mais a linguagem de quem está assistindo, é um caminho para conseguir atingir essas pessoas. Sim. Eu fui jornalista, né? Então, quando eu comecei meu blog, eu escrevi em terceira pessoa, eu contava o que as pessoas falavam, as vozes dos meus professores aqui na Univap ficavam na minha cabeça, né? E o meu blog nunca decolava. A hora que eu deixei de fazer isso e comecei a falar eu não gosto disso, eu tive tal experiência e não gostei. Na entrevista, normalmente, no impresso, você coloca um texto, daí põe entre aspas a fala da pessoa. E hoje eu falo, não, olha, eu falei com o fulano de tal e ele me contou tal coisa. E é até curioso, porque eu trabalhei muito tempo como editor de texto em TV, né, 7 anos, a minha linguagem é extremamente oral. Mas eu escrevo no meu blog com a linguagem oral. Olha, fiz isso, conversei com tal pessoa, ela me disse isso, me contou tal coisa. Então, você poder explorar múltiplos formatos, ser você, e não ter necessariamente essa obrigação da isenção do jornalismo, eu acho muito bacana. Às vezes, até as pessoas me confundem, né? Falam assim, porque o Armindo fez uma matéria, tudo. Eu falo assim, não, gente, eu sou jornalista formado, mas eu não fiz uma matéria, eu dei a minha opinião, eu escrevi aquilo que eu achava. Neste momento, eu não sou o Armindo jornalista, eu sou o Armindo blogueiro,
e dei a minha opinião, não reportei alguma coisa de forma dita ou potencialmente imparcial ou com certo isolamento do acontecimento. Muito bem, que pena que a gente tem só 1 hora de conversa, todos aqui, não é mesmo? Tem muita coisa para ser conversada. Paulo, você falou antes que está havendo uma transformação aí, não é? Vocês vão adaptando a linguagem para conseguir atingir mais pessoas. Só que tem a questão também da qualidade do conteúdo que é disponibilizado, porque a gente acredita que tudo que vai para a internet vai bombar, vai fazer sucesso, 5 milhões de visualizações. Não, tem muita gente querendo espaço na internet, não é? Tem muito mais gente querendo espaço do que gente, de fato, tendo sucesso, ficando rico e virando um blogueiro e tal. O que diferencia essas pessoas? Na sua opinião, Paulo, o que é preciso para conseguir atingir tanta gente, para falar uma linguagem que as pessoas consigam degustar de verdade? Porque muita gente faz sucesso, mas, diante de quem não faz, é um número tão pequeno, né? Então, o que você acha que é necessário para conseguir atingir o maior número de pessoas, quando a gente fala em comunicação para a internet? Eu acho que é a naturalidade. Eu acho que esse formato de TV tradicional ele é muito... um pouco engessado. O jeito que as pessoas falam, se apresentam, enfim, tem um roteiro todo feito para que as pessoas sigam aquele script. Eu acho que o sucesso das pessoas na internet é a forma natural delas se conversarem, né? De falar no gerúndio, por exemplo, de explicar uma coisa de alguma experiência, enfim. Por experiência, lá na Climatempo, a gente criou um jornal chamado Climatempo News, que é um jornal onde as pessoas interagem com o meteorologista, né? Então, assim, não é muito comum a gente conhecer meteorologistas, né? Eu também nunca costumo falar que eu trabalho na Climatempo, porque senão o pessoal fica perguntando como é que vai estar o tempo e eu não vou saber falar, às vezes. Então, no meu condomínio, é quase que um segredo, ninguém sabe que eu trabalho na Climatempo. Agora, todo mundo aqui está sabendo, de repente eu vou passar no corredor e como é que vai estar amanhã? Vai estar chovendo e tal? Vamos ver. Mas, por falar nisso, como vai estar amanhã? Não, mentira, não é isso. O tempo vai estar maravilhoso amanhã. Então, Desculpe, eu trabalho com produção de conteúdo, mas eu trabalho mais com a parte de notícia, reportagem. A gente trabalha com muito conteúdo de turismo, conteúdo de meio ambiente, conteúdo de astronomia, que tem uma performance super legal no site e tal. A parte de meteorologia, ela é quase que uma parte automatizada, né? Então, as informações que estão lá de temperatura e tal, eu nem participo muito dessa parte, que é mais a parte de previsão. Mas, falando sobre o jornal, a gente criou um jornal onde as pessoas podem interagir com o meteorologista. Na verdade, isso a gente já colocou no ar em 2012. Um dia eu estava assistindo na internet, o pessoal jogando online, os jogos no computador e tal. E aí eu estava seguindo o pessoal que estava, né, disputando o campeonato, e eu fiz uma pergunta sobre jogos. E eu me senti assim, super... privilegiado de que a pessoa que estava mediando, ela me respondeu. Eu falei, caramba, que legal, meu. Eu fiz uma pergunta de um jogo específico e o cara respondeu isso para mim. Então, assim, isso é muito legal. E para quem está começando agora, na internet, você interagir com o seu público, pode ser 2 pessoas, pode ser 3 pessoas, pode ser, enfim, o mínimo que seja, você tem uma responsabilidade de você cuidar dessas pessoas, de você interagir com elas, de responder, e aí a sua audiência vai crescendo, isso é fato. Então, a gente criou um telejornal que as pessoas interagem com os meteorologistas e perguntam como é que vai estar o tempo, e brinca com o tempo, e com várias situações também. Então, acho que... Tem uma coisa engraçada com isso, que eu trabalhei, sei lá, os meus primeiros 3 anos de TV, a gente só dá aquela máxima e mínima, né? Uhum. Na cidade X, a mínima vai ser de 3 graus. E um dia, por um motivo qualquer, depois de 3 anos, eu fui tentar entender o que era essa mínima e máxima, que a gente só copiava e colava lá na lauda do jornal e vinha. Daí um cara me explicou, né? Falar, a mínima acontece, sei lá, 5 horas da manhã, e a máxima vai ser por volta das 16, 17 horas. Mas qual a relevância para o cidadão que está vendo o jornal na hora do almoço saber que às 5 horas da manhã fez a temperatura mínima de 3 graus? Tudo bem, é um indicador, não é? Mas naquele tempo era o que a tecnologia nos permitia, né? A gente está falando de 2005, 2006. Mas, na verdade, hoje, o que eu acho que a pessoa quer saber é isso, né? Como que o tempo impacta agora que eu vou sair de casa para ir para uma festa, para um casamento, né? E esse meditismo que as redes sociais, aí, que a internet, dão para as pessoas. Né?
Agora você tem a informação em tempo real, você quer saber quantos graus está nesse momento, né? Realmente, a informação de mínima ela só vale para o período da manhã, 5 da manhã, né? Só vai servir de você ter uma referência de quantos graus fez de mínima e quanto vai chegar na máxima, né? Mas as pessoas querem saber, primeiro, elas querem solução, elas não querem só saber os números, elas querem saber o que isso vai impactar no dia a dia dela, na vida dela, na rotina do trabalho dela. E querem saber para ontem, não é? Ninguém tem mais paciência para esperar, impressionante. Não, e tem vários casos lá, por exemplo, a gente é uma empresa de consultoria e uma empresa de conteúdo, né? Então, na parte de consultoria, a Climatempo atende várias empresas privadas, atende agricultores e atende até mesmo noivas, que ligam lá para... Noivas? Sim. Claro, gente, imagina se chove no dia do casamento, vestido, véu, é um desastre. E é muito difícil a você gente fazer. Mudando aqui o caminho da conversa, né? Daqui a pouco a gente volta para a pegada educacional e tal aqui. E é muito difícil você fazer uma previsão daqui a 6 meses, 3 meses. Você utiliza a estatística dos anos anteriores para você ir prevendo, né? Bom, deixa eu trazer aqui o professor Michele para a conversa novamente. A gente está falando aí de fazer um conteúdo interessante. Quando a gente fala de educação, vamos trazer a conversa para cá. Universidade, jovens, basicamente, boa parte das pessoas que estão nos assistindo, alguns professores já passaram um pouquinho mais aí da juventude, né? Mas boa parte aqui ainda é jovem. Como fazer, Michele, um conteúdo atrativo para o jovem, independente de ser na televisão, de ser na internet? Como fazer o jovem ficar 10, 15, 20, 30 minutos em frente a uma televisão ou à tela do computador e que seja atrativo para eles? Qual que é o segredo? Yo creo que el secreto es conocido desde hace mucho tiempo, desde el teatro griego. El teatro griego intentaba entretener, no inventamos nada nuevo. Las narrativas siempre tienen que entretener, pero si los jóvenes de hoy les gustan unas temáticas u otras, eso es otra cuestión. Hay que entretener siempre, educando incluso. Eso es una estrategia básica. Si no captamos a la gente, si no somos capaces de generar esos gags que detienen el paso del tiempo en un joven y que no avanzamos. Eso es un objetivo siempre. Pero además debemos de estar en los medios que ellos utilizan a diario. La tecnología, como decía en la primera intervención, ha ido muy a prisa en los últimos años. Y las narrativas también, y van a ir muy a prisa. Entonces tenemos que estar en ese tipo de historias. En la medida que seamos capaces de generar historias interactivas, y hablo ahora de contenidos transmedia, estaremos más cerca de la red, estaremos más cerca del flujo colectivo y el intercambio y la televisión participativa, etcétera, etcétera. Yo diferencio y veo muy claramente dos espacios. El contenido lineal, que es el que ha existido de Grecia a hoy, desde el teatro tal hasta hoy, y el contenido que ya rompe esa linealidad y que te permite Internet, que es la interactividad. ¿Lo permite el broadcasting? Bueno, hasta donde lo permite. Y hablo ahora de botón rojo. Nosotros estamos realizando un proyecto, que es un proyecto normal y corriente, que es un magazine cultural para jóvenes universitarios. Lo estamos realizando como programa piloto y como una experiencia I+D las universidades españolas. Ahora mismo, esta semana que viene, vamos a hablar una vez más con los responsables de tecnologías interactivas de Televisión Española para cómo hacerlo. Tenemos un piloto ya desarrollado, pero nos falta implementar en función de la interactividad que pueda llegar a una casa donde el televisor no es un Smart TV y por el sistema actual de TDT puedan hacer una interacción de mínimos. Claro, estamos en una fase muy inicial. ¿Qué significa botón rojo? Que yo, mediante un hashtag que aparece en pantalla, yo paro la televisión, el lineal en directo y puedo entrar a una parte en concreta. No he traído una muestra, podría traer una muestra de lo que se llama UIS, que es Universidad y Sociedad, que es como un hashtag, UIS, y entonces a partir de los hashtags que van saliendo yo voy entrando en una línea de investigación, paro
la narración, voy entrando en muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en producción en muchas interfaces y estamos consiguiendo que los jóvenes les interesan los temas que están saliendo. Por ejemplo, los temas van a ser transversales. Uno será cambio climático en todos los ámbitos posibles que se tratan en las universidades, desde másteres, investigación, diplomas, etcétera, etcétera. O la divulgación científica que hacemos en vídeos educativos, etcétera. Será un magazine cultural, lo que estamos tal, pero será interactivo y será para jóvenes en el sentido de que lo van a ver en la televisión que tienen en casa a través de su botón rojo. Entonces, lo que queremos en ese sentido es que esa segunda cadena o esa tercera cadena, que era cultural y que nadie veía y que en el hogar está ya como abandonada y siempre se ve la cadena comercial, los jóvenes vuelvan y lo que hacían antes en el tablet o lo que hacían tal, lo puedan hacer en la interacción que te puede dar la pantalla. En la medida que la tecnología avanza y está avanzando, y sobre todo en este caso la informática cuántica es clave en todo este proceso. Siempre nos dicen los americanos, ¿no?, que el prototipo de ordenador lo tenemos para el año que viene, pero ya han pasado 10 años que lo están diciendo, ¿no?, y nunca llega, ¿no? Pero en la medida que la informática cuántica llegue a un estadio de desarrollo asequible, tendremos la posibilidad, porque claro, el problema que tiene Internet es que no puede llegar a 4.000 millones, 5.000, 7.000 millones en simultáneo, cosa que sí que llega al broadcast, porque es una emisión diferente. Pero Internet lo va a hacer y lo va a hacer pronto. Internet hoy en día, cuando tú cargas un nodo, explota, no llega, se para, etcétera, etcétera. Por mucha velocidad que tengas y por mucha fibra óptica que tengas, ¿no? Ese es un hándicap. Pero yo creo que la tecnología en ese sentido y la informática compartida, en la cual ya estamos, nubes, etcétera, etcétera, estamos muy cerca de eso. Por lo tanto, yo creo que esas fronteras que hoy existen acabarán difuminándose. Y lo que está claro es que las marcas televisivas como cadenas, tal, dejarán de ser importantes. Y eso ya está ocurriendo con Netflix y si queréis hablamos de OTTs, de plataformas, donde ya lo importante es el contenido. No es la cadena, no es el broadcaster, es el contenido. Estamos en esa fase que os decía yo, que no sé si estamos en el 60 de la meta del 100, pero puede ser que estemos en el 60. Muito bem, vocês estão acompanhando a TV Morfoses, a 15ª edição desse evento que discute televisão, educação e traz aí pessoas com um currículo muito bacana e interessante para a gente poder discutir sobre esse assunto. Eu esqueci de falar que tem a participação pelo Twitter, gente. Eu não falei sobre isso, mas quem quiser publicar no Twitter, colocar a hashtag do TV Morfoses, essas frases ou dedicatórias ou beijo que vocês queiram mandar para alguém, vai aparecer aqui no telão. E depois vocês vão poder acompanhar também. O Michele, a gente está caminhando para o fim, não é mesmo? Eu estou um pouco perdida, não sei quanto tempo nós temos ainda, mais ou menos, 10 minutos? Tá. O Michele estava dizendo sobre a distribuição da internet, não é? Que às vezes você consegue alcançar 4, 5 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Você deu um exemplo, claro, diferente da televisão. Por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, o número é de 97%. Os professores estão aqui. 97% das casas brasileiras já têm pelo menos uma televisão, não é isso mesmo? 97, 98. O que não acontece com a internet. Pode ser um caminho? É um caminho? Claro, a gente está vendo isso. Pois não? Sí. Tienes que tener en cuenta, ahora mismo acabáis de hacer, bueno, estáis en los Juegos Paralímpicos aún aquí en Brasil. Si miras cifras de consumo mediático de este evento último de Juegos Olímpicos, ya ha roto el esquema tradicional de consumo. Se ha visto más en todo el mundo en el consumo no lineal que en el consumo televisivo lineal. Eso es un hecho. Es un gran evento en donde nadie podía competir. ¿Por qué? Porque realmente los broadcasters llegaban a 4.000, a 5.000 millones en simultáneo y tal. ¿Qué pasa? Que hemos fraccionado el discurso, que hay muchas retransmisiones de eventos en particulares y cada uno lo consume, y Internet ha podido, ese empoderamiento de consumo ha llegado ya incluso a las Olimpiadas, donde parecía que era imposible. Por lo tanto, yo creo que ese acercamiento está cada vez más ahí.
Y un ejemplo claro son las Olimpiadas, que las Olimpiadas era un veto, decíamos, los grandes eventos deportivos solo son propiedad de los broadcasters. Pues ya no es verdad. Y esta es la prueba que acaba de pasar en agosto aquí. Claro, los Paralímpicos ya son para minorías y poco los ven, ¿no? Desgraciadamente, porque realmente son importantes também, não? E estamos aí, estamos nessa transição. Eu acho que nessa discussão toda, né, a gente não pode esquecer um fenômeno muito interessante aqui no Brasil, que é o celular pré-pago, né? Enquanto muita gente discutiu o computador de $100 para o aluno, para ele poder se empoderar tecnologicamente, ou ter condições de ter um computador, eles simplesmente passaram essas etapas. Eu sou professor universitário também, eu tenho muitos alunos que são conectados à internet sem nunca ter tido um computador. Com o celular pré-pago, nas periferias, você já tem as pessoas que usam celulares com 3 chips de operadoras diferentes e fazem uma série de trocas e ligações rápidas para gastar pouquíssimo com telefonia, com acesso a dados. E, por incrível que pareça, a porta de entrada de tecnologia para muitos cidadãos brasileiros é o celular pré-pago, com um chip da internet baratinha, e ele consegue ter esse acesso. Então, enquanto a gente também ficou esperando a grande infraestrutura, essa chegada toda, o celular pré-pago no Brasil foi um fenômeno que empoderou muita gente tecnológica que talvez não tivesse condições de ter um computador, por exemplo. E é algo que já faz tão parte da rotina que, quando acaba a internet no celular pré-pago, as pessoas entram em desespero, simplesmente, não é? Então, a gente está vivendo um momento que a internet faz parte quase da roupa que a pessoa está vestindo. Todos os dias ela se informa, vê televisão pela internet. Então, esse é um debate muito atual e muito importante, porque a gente faz televisão e faz internet, mas tem de sempre pensar: a gente vai cada vez mais aproximar a televisão da internet ou vai viver o distanciamento entre os dois mundos, não é? Infelizmente, a gente tem pouco tempo até o fim do debate. Paulo, você gostaria de falar mais alguma coisa diante de tudo que a gente conversou aqui? Em algum momento você ficou com vontade de também trazer mais uma opinião, o seu olhar sobre o assunto? Eu acho que o mais importante é o conteúdo. O conteúdo é o rei, né? Existem várias plataformas, a gente tem que entender muito bem elas. E, por exemplo, Netflix, a gente comentou aqui. No Netflix não cabe um conteúdo de meteorologia, né? Netflix é um conteúdo de entretenimento, enfim. Vídeos meteorológicos. As pessoas têm cada vez menos tempo de consumo de conteúdo e o dia ele é bem corrido. Então, as pessoas elas só vê a previsão do tempo. Você colocar um vídeo de 2 minutos para falar como é que vai estar a previsão do tempo não faz sentido. Você pode gerar uma discussão, outro assunto assim. Mas eu acho que a gente realmente vive agora um momento muito bacana de conteúdo, onde a gente é totalmente independente para produzir conteúdo. Os jovens estão aqui, eles produzem, se comunicam, enfim. E eu acho que é encontrar os melhores veículos para cada tipo de conteúdo. Acho que é isso daí. Se o conteúdo é bom, a gente vai atrás mesmo, não é? Professor, o senhor gostaria também de dar alguma consideração final? Porque a gente está já no restinho aí do nosso tempo. Bueno, yo comentaría que estamos en este espacio de paso, estamos de paso y la vida es, lo comentábamos siempre, ¿no? La vida es un soplo, no nos damos cuenta de la velocidad en esta época en la que nos ha tocado vivir, en esta revolución digital, ¿no? Que es la más tormentosa, la que ha generado cambios más rápidos. Yo, por lo que respecta a los contenidos, cada vez más están pronunciándose en 2 líneas. O sea, cada vez las narrativas no van a ser tan diferentes, resumiría un poco por dónde van las tendencias, pero lo que sí que va a ser diferente es la estructura del relato. Habrá un relato, siempre va a haber un relato lineal para la gente más pasiva, la gente que quiere sentarse tranquilamente para ver un informativo, una ficción, un programa documental, un reality que sea más lineal para entendernos, ¿no? Desde un Gran Hermano, que continúa siendo un reality de plano secuencia, ¿no? Brother, ¿no? Hasta un reality pues, social, comprometido, etcétera, etcétera. Hablemos de realities, hablemos de ficción o tal.
Esa será una tendencia que siempre tendrá mercado. Yo creo que vamos a contenidos de convivencia, van a convivir en este periodo en el cual estamos entrando, esos contenidos que tienen una larga vida, y yo creo que es interminable la vida de estos contenidos, y después están los contenidos no lineales, las del consumo, que yo paro la historia, la recreo, la vuelvo, tal. Esos son los dos formatos, si vamos en cuanto a su estructura, que van a convivir y que ya están conviviendo, incluso en las mismas plataformas, incluso en la televisión, porque la televisión también es una pantalla interactiva, incipiente si queréis, pero es interactiva. Entonces, a la hora de construir relatos, los podremos hacer o bien de una manera o bien de otra. Si trabajamos desde la realización, desde la producción, etcétera, etcétera, en un formato interactivo, voy a llamarlo, inicialmente los llamamos formatos transmedia, pues bien, pero están empezando a andar, no acaban de tal, estamos haciendo probaturas, pero yo creo que tienen gran futuro este tipo de formatos. Armindo, então, para encerrar, sobre esse público passivo, que gosta de sentar no sofá e só assistir ao conteúdo, tem aí também, em contrapartida, o público mais atuante, ativo, que gosta de ser representado, de ouvir você falando a voz dele no vídeo, não é mesmo? Falando o nome dele no vídeo, aliás. Tem bastante diferença entre os dois públicos, não? Sim, sem dúvida. Acho que a gente, realmente, como o professor falou, estamos num momento de transição, né? E, nesse momento final, eu não podia deixar um recado aqui para dois públicos, para os estudantes de jornalismo que nos acompanham nesse momento, que ficam preocupados com as redações cada vez mais enxutas, e com os colegas que têm se desencontrado do mercado de trabalho, né? Redações menores, colegas não se encontrando no mercado. E eu queria dizer para vocês, olha, gente, quando vocês ficam olhando para esse mercado que está diminuindo, a internet está de portas abertas para vocês criarem novos conteúdos, lineares ou não lineares, como o professor falou. Então, a gente está passando por um processo de revolução midiática muito grande. Então, o colega jornalista e o estudante que está nos acompanhando, não fique preocupado, pelo contrário, fique empolgado com essas mudanças, porque a gente está num momento maravilhoso para produzir conteúdo do jeito que a gente quiser, com a qualidade que a gente acha, e, aos poucos, não vão faltar recursos para o bom conteúdo. Que discurso cheio de esperança, não é mesmo? Acabaram de soprar aqui que a gente ainda tem alguns minutos, apesar de que eu estava achando que era para encerrar. Já temos ainda mais? Nossa, então, peraí, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Armindo, você estava falando aí sobre trabalho, tanto de redação, quanto o pessoal que está na internet. A internet abriu a porta para muita gente. Na verdade, a porta já está aberta, não é? Entra praticamente quem quer. Tenho certeza que muita gente aqui... Aliás, todo mundo tem uma página na internet. Muitas pessoas têm um blog ou têm vontade de fazer ter uma página no YouTube, por exemplo. Como é que você analisa isso? As pessoas que agora querem ser mais a primeira pessoa, né, representarem a si mesmos, né? Então, tem muito aí o individualismo querendo também entrar na comunicação da internet. Eu acho que a gente, nesse momento de transição, importou ainda alguns conceitos do broadcast tradicional. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos youtubers famosos que têm 1 milhão de acessos nos vídeos, 10 milhões... eu vou começar a ter aquela pessoa que é famosa com 2.000 visualizações ou 3.000 visualizações, mas que ela é famosa para um determinado segmento ou um determinado nicho. Então, a gente veio de um processo em que eu tenho uma comunicação de massa, que eu falo com todo mundo, e isso vai continuar existindo sempre. E tem de ser o mais genérico possível. Exatamente. Né? E eu vou ter aqui, sei lá, é que agora está um pouco fora do ar, mas há uns 3 anos, mais ou menos, a gente tinha um canal no YouTube aqui em São José chamado GaloTube, que era feito pela comunidade do Galo Branco, aqui de São José dos Campos, mostrando problemas locais do bairro, com uma câmera simples dessas que você paga R$100, R$200, e produz conteúdo para a internet, e para aqueles moradores fazem sentido ver o bairro deles dentro da TV. Então, cada vez mais esses microcosmos, esses ambientes, né? Eu sou um blogueiro e produtor de conteúdo com muito orgulho de falar que eu sou do Vale do Paraíba, né? Minha identidade é no Vale do Paraíba, eu gosto do Vale do Paraíba. Poderia, em alguns momentos, falar assim, não, eu produzo conteúdo para o Brasil inteiro. De fato, todo mundo pode me ler, mas eu tenho orgulho de dizer que a maioria do meu público está aqui no Vale, né? Então, você poder trabalhar com identidade, mostrando as coisas locais, e, principalmente, né, quando você está para se formar, você está naquele desespero onde você vai trabalhar, tem meia dúzia de veículos de comunicação para você
poder exercer ali, mandar currículo, você não vai conseguir, é desesperador, né? E aí, quando você pensa que fala assim, não, eu posso me empoderar de tecnologia e posso criar o meu conteúdo, né? Eu posso... às vezes, colegas jornalistas vêm me entrevistar para falar dessa minha transição das redações para os blogs, e eu vejo o olho do repórter brilhando enquanto ele está me entrevistando, porque ele fala, puxa, o Armindo saiu de uma realidade que eu gostaria de sair, eu não consigo hoje, como se ele estivesse preso numa lógica em que ele tem que ficar ali naquele grande veículo. E eu morro de vontade de falar, você não precisa. Hoje você tem condições de produzir conteúdo e, como os nossos colegas falaram aqui, conteúdo de qualidade tem consumidor a qualquer momento. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês três aqui nesse programa. Esse foi o segundo programa dessa edição, 15ª edição do TV Morfoses, que está acontecendo aqui na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, no Brasil, é bom dizer, apesar de estarem ouvindo a gente falar em português, né, mas vamos lembrar que estamos aqui no Brasil, mas com transmissão aí para vários outros países. Obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado do debate. E já que a gente falou de TV e internet, o debate pode continuar na internet, inclusive com os nossos convidados, não é que com certeza tem aí um canal aberto para comunicação com todos vocês. Armindo, Paulo, Miquel, obrigada pela gentileza. E amanhã o TV Morfoses continua. Até lá. Productores, realizadores, youtubers, animadores, TV makers. TV Morfosis, gestión y consumo de contenidos digitales. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara.